As revelações da família real. Eu não diria necessariamente que teria... Este é um momento em que precisamos ter essa discussão. A monarquia fornece, com a Constituição, um certo grau. A princesa Ana revelou um dos últimos desejos do Rei Charles. Algo profundamente pessoal que surpreendeu tanto o príncipe William quanto o príncipe Harry. Em uma família marcada por tensões silenciosas e distanciamento não declarado, o pedido do rei deixou seu filho atônito e incerto sobre o que virá a seguir. O encontro inesperado. Quando o príncipe Harry chegou sozinho a Windsor, a tensão no ar era palpável. A ausência de Meghan não passou despercebida, provocando sussurros entre a equipe antes mesmo do início da reunião. Ao ter apenas Harry presente, o casal enviou uma mensagem silenciosa, porém clara, sobre o estado de seu relacionamento com a família real. Dentro dos grandiosos salões, o silêncio pairava pesadamente. O rei Charles havia convocado todos sob seu comando, mas o ambiente estava carregado de palavras não ditas. A segurança também havia sido reforçada, um sinal claro de que esta reunião era muito mais do que apenas amenidades familiares. A verdadeira surpresa, Charles, geralmente quem se dirige à família, optou por não falar pessoalmente. Em vez disso, a princesa Ana recebeu a tarefa de transmitir sua mensagem. Embora você meio que saiba que isso possa acontecer, não pensa muito sobre isso, principalmente porque a monarquia trata de continuidade. Um rompimento com a tradição que imediatamente deixou claro a seriedade da situação. Muitos não viam o rei há semanas, e sua aparência refletia o desgaste causado por suas contínuas batalhas de saúde. De pé diante da família, Ana era a personificação da compostura. Sua postura rígida carregava o peso de sua missão. Quando ela falou, suas palavras cortaram a tensão espessa como uma faca afiada. Esta não era apenas mais um anúncio real. Era uma mudança sísmica no futuro. Da monarquia, o que se esperava ser uma transição gradual estava agora sendo acelerado. A monarquia, ao que parecia, estava passando por uma reformulação total. O rosto de William traiu seu choque diante da magnitude do que lhe estava sendo pedido. O cronograma para sua ascensão havia sido drasticamente reduzido. O que deveria levar anos estava agora comprimido em meros meses. Harry, permanecendo na periferia, sentiu a mudança irreversível que havia ocorrido. Seus olhos encontraram os de William. Por uma fração de segundo, um entendimento tácito passando entre eles, apesar da distância que havia crescido entre os dois. Conflitos internos. Em questão de momentos, argumentos eclodiram. O príncipe Edward, que geralmente desempenhava o papel de pacificador, encontrou-se no meio da crescente divisão familiar. Até mesmo Camila, frequentemente reservada quando se tratava de assuntos familiares, expressou suas preocupações sobre o ritmo acelerado das mudanças. Todos lutavam para assimilar a súbita transformação. Mas esta não foi uma decisão que Charles tomou levianamente. Sua saúde estava em declínio, e ele sabia que o futuro da monarquia dependia desta reestruturação. Os anos de escândalo, desconfiança pública e divisões internas haviam atingido um ponto crítico. Ana foi especificamente escolhida para transmitir esta mensagem após muita deliberação. Charles, em seu estado enfraquecido, havia passado incontáveis noites sem dormir elaborando e reelaborando o anúncio, consultando apenas seus conselheiros mais confiáveis. Entre os membros da realeza, Ana era conhecida por sua honestidade, direta, características que às vezes a colocavam em desacordo com a preferência da monarquia pela diplomacia. Mas neste momento, sua abordagem franca era exatamente o que Charles precisava. Em uma família onde verdades desconfortáveis frequentemente eram envoltas em cerimônia, Ana era a única pessoa em quem ele poderia confiar para falar claramente. Quando ela terminou, houve um longo silêncio. Até mesmo os funcionários na sala pareciam prender a respiração. O peso de séculos de tradição parecia que poderia desmoronar a qualquer momento. Reformulando a monarquia. O plano de Charles não era apenas sobre passar a coroa, era sobre reavaliar completamente o lugar da monarquia no mundo moderno. Com índices de aprovação em declínio e crescente sentimento republicano nas nações da Commonwealth, Charles sabia que a instituição não poderia continuar em seu caminho atual. Pesquisas recentes mostraram uma queda acentuada no apoio
Entre os britânicos mais jovens, uma tendência que Charles não podia mais ignorar. Seu plano incluía reduzir o número de membros da realeza em funções oficiais, abrir propriedades reais ao público e reformular as finanças da monarquia de maneiras que teriam sido impensáveis em reinados anteriores. Não se tratava mais de tradição. Era sobre garantir a sobrevivência da monarquia em uma era cética. William ainda herdaria o trono, mas a monarquia ao seu redor estava sendo reimaginada. Os britânicos querem que o príncipe William assuma a coroa quando terminar o reinado da rainha Elizabeth. Não era mais apenas sobre títulos, era sobre influência, imagem pública e se a monarquia poderia continuar a ter relevância após tudo o que havia suportado. O peso da história. A decisão de Charles não foi tomada no vácuo, foi moldada por quase um século de história real. A crise de abdicação de 1936, quando Eduardo VIII renunciou, havia forçado seu irmão despreparado, George VI, ao trono, quase desestabilizando a monarquia. Depois, quando George morreu jovem em 1952, sua filha Elizabeth II herdou o trono em uma idade inesperadamente jovem, assumindo enormes responsabilidades que a maioria não antecipava até a meia-idade. Charles cresceu vendo sua mãe sacrificar sua vida pessoal pelo dever. Seu relacionamento era tenso, e isso lhe deu uma visão complexa da obrigação real. Observando a coroa consumir a identidade de sua mãe, ele aprendeu cedo que o poder não era glamuroso. Isolou-a, transformando-a em um símbolo vivo do Estado, seus desejos pessoais sempre secundários às expectativas do público. Quando Elizabeth morreu em 2022, a monarquia perdeu seu último pilar de consistência. Seu reinado de 70 anos havia ocultado os problemas mais profundos da instituição. O diagnóstico de câncer de Charles logo depois, embora inicialmente mantido em privado, deixou claro que o tempo agora era um luxo que ele não poderia se dar. De repente, garantir o futuro da monarquia havia se tornado urgente. Tendo passado décadas se preparando para ser rei, Charles encontrou-se diante da possibilidade muito real de que seu reinado poderia ser encurtado pela doença. A ironia não passou despercebida por ele ou pelos historiadores reais, que há muito estudavam as sucessões tardias na história dos Windsor. Agora, com sua saúde em declínio, Charles estava determinado que William não herdaria as mesmas fraquezas institucionais que haviam tornado sua própria transição tão difícil. Charles sempre foi o herdeiro paciente, mas o tempo estava se esgotando. A coroa não era mais apenas um símbolo. Era frágil e precisava de proteção contra críticas externas e conflitos internos. Cada aparição pública exigia planejamento médico, com médicos sempre de prontidão. Charles estudou monarquias europeias e o caos que se seguiu às abdicações apressadas. Ele não queria repetir seus erros. Suas decisões estavam focadas na sobrevivência da instituição, não no legado pessoal. Ele implementou novas medidas de transparência financeira, iniciou discussões sobre a devolução de artefatos reais às antigas colônias e começou a converter algumas propriedades reais em habitações públicas, todas medidas que teriam sido inimagináveis sob monarcas anteriores. Nos bastidores, William e Kate estavam silenciosamente assumindo mais responsabilidades. Relatórios indicavam que William agora recebia as caixas vermelhas do governo junto com seu pai, uma transferência de poder gradual, mas clara. O príncipe William está preparado para uma possível convocação ao cargo principal. O envolvimento de William em reuniões com o primeiro-ministro e líderes internacionais estava crescendo. Ele estava sendo preparado passo a passo para o peso da coroa. O papel crucial de Kate moveu-se naturalmente para uma posição central, sem alarde ou anúncio oficial. Onde Diana havia lutado com as restrições da vida real e Meghan havia, em última análise, as rejeitado, Kate demonstrou uma notável capacidade de adaptação. Ela assumiu responsabilidade solo, gerenciou programas abordando o desenvolvimento infantil e saúde mental, e recebeu dignitários estrangeiros com uma confiança tranquila que impressionou até diplomatas veteranos. Ela se tornou uma figura de estabilidade na qual tanto o público quanto a família real podiam confiar. Embora William fosse usar a coroa, Kate estava se tornando a âncora emocional do futuro da monarquia. Seu relacionamento com Charles evoluiu,
de formal para genuinamente caloroso, com o rei cada vez mais buscando seu conselho em assuntos familiares. Charles reconheceu nela a estabilidade que seu próprio casamento inicialmente carecia. Diferentemente de muitos que se casaram com a realeza, Kate trouxe autenticidade em vez de conexões aristocráticas. Sua origem de classe média, antes sutilmente zombada por alguns cortesãos como muito comum, agora representava uma conexão vital com a vida britânica comum. A rainha Elizabeth havia reconhecido sua presença constante desde cedo, enquanto outros, como Camila, inicialmente a viam como um potencial desafio à sua influência. A força de Kate veio de permanecer com os pés no chão, apesar de ter entrado em uma instituição construída sobre tradição e hierarquia. Sua maneira de lidar com os desafios públicos provou repetidamente seu valor. Quando Meghan Markle afirmou que Kate a havia feito chorar durante os preparativos do casamento, Kate manteve um silêncio digno. Ela não emitiu declarações ou concedeu entrevistas. Simplesmente continuou seu trabalho com maior visibilidade. Esta contenção demonstrou uma força que impressionou conselheiros reais e o público igualmente. Suas taxas de aprovação consistentemente superaram a maioria dos outros membros da família, incluindo William em alguns momentos. Por trás dos muros do palácio, a influência de Kate se estende além das aparições públicas. Ela modernizou aspectos da educação real, insistindo que seus filhos tivessem experiências fora da bolha de privilégio. Ela conquistou confiança através de bom julgamento e consistência em reuniões privadas de conselho. Enquanto outros criavam manchetes com escândalos, Kate construiu credibilidade através de serviço confiável. Na coroação de Charles, sua presença sinalizou a direção da monarquia. O futuro em pé, confiante ao lado do presente, pronto para avançar quando necessário. Seu relacionamento com os membros mais jovens da realeza, particularmente a princesa Charlotte e o príncipe Louis, a estabeleceu como o centro emocional da família. Funcionários relatam que até mesmo os cordes da rainha, notoriamente seletivos em seus afetos, respondem positivamente à sua presença. Em uma estrutura familiar frequentemente criticada por frieza emocional, Kate introduziu cuidadosamente práticas parentais mais calorosas, respeitando as tradições necessárias. A era digital. A monarquia enfrenta um escrutínio sem precedentes. Na era digital, as mídias sociais transformaram como as ações reais são interpretadas, com cada aparição dissecada por milhões online. Especialistas em relações públicas ligados ao palácio agora monitoram o sentimento digital 24 horas por dia, fornecendo briefings diários sobre como as atividades reais estão sendo percebidas. Isso representa uma mudança fundamental da Era de Elizabeth, quando a opinião pública se desenvolvia mais lentamente através dos canais de mídia tradicionais. Charles reconheceu esta nova realidade no início de seu reinado. Ele estabeleceu o primeiro Conselho Real de Mídias Sociais, composto por conselheiros tradicionais e nativos digitais, para ajudar a navegar nas estratégias de comunicação online. Apesar da resistência inicial de cortesãos mais velhos, esta abordagem tem ajudado a monarquia a responder mais eficazmente às controvérsias antes que elas se intensifiquem. A divisão dos irmãos. Enquanto isso, o príncipe Harry permanece preso entre mundos. Sua vida na Califórnia estabelecendo novas raízes, enquanto sua identidade britânica o mantém ligado à instituição que deixou anos após se afastar dos deveres reais. Ele ainda é um fator no futuro da monarquia, tanto por sua linhagem quanto por sua narrativa contínua sobre a vida real. Apesar das menções públicas de amor familiar em declarações cuidadosamente elaboradas, o relacionamento entre Harry e William permanece profundamente danificado. Eles não tiveram conversas significativas em anos, com tensões apenas aumentando após a entrevista de Harry e Meghan com Oprah, que revelou discussões familiares privadas sobre a potencial cor da pele de seus filhos. As memórias de Harry, o que sobra, Spare, ampliaram ainda mais a lacuna, com revelações sobre altercações físicas entre os irmãos e retratos pouco lisonjeiros de William e Kate. Funcionários do palácio que serviram ambos. Os irmãos relatam que William se recusa a discutir Harry em privado, imediatamente mudando de assunto quando seu nome surge. Persistem rumores de que Harry tem revelações adicionais preparadas, mas não divulgadas.
Pessoas próximas ao Sussex sugerem que capítulos inteiros foram removidos de O que Sobra antes da publicação por conselho jurídico. Alguns acreditam que ele está esperando por um momento de reconciliação, enquanto outros pensam que ele está se contendo para ver que tipo de rei William se tornará. A existência desse material potencial cria ansiedade contínua dentro dos muros do palácio. Mas se Harry pode algum dia retornar ao redil real, pode não ser mais sua decisão. Esse poder cada vez mais repousa com William, cuja posição se fortalece à medida que a saúde de Charles flutua. A dinâmica mudou fundamentalmente. Harry não pode mais apelar a seu pai como a autoridade final sobre seu status. O futuro está inteiramente nas mãos de seu irmão. Não acho que possamos ter paz com minha família, a menos que a verdade esteja lá fora. À medida que William se prepara para a liderança, sua abordagem parece mais decisiva do que a de seu pai, onde Charles absorvia conflitos familiares silenciosamente, frequentemente internalizando o estresse. William parece pronto para estabelecer limites claros e expectativas. De acordo com fontes seniores do palácio, um de seus primeiros atos como rei pode ser remover formalmente os títulos de Sua Alteza Real de Harry e Meghan, que eles mantiveram, mas concordaram em não usar ao se afastarem dos deveres reais. William acredita que a monarquia precisa de uma definição mais nítida sobre quem a representa em um cenário midiático onde qualquer declaração pode ser amplificada globalmente. Aqueles que escolhem sair não deveriam continuar mantendo títulos conectados à instituição que abandonaram. Esta posição endureceu quando Meghan foi recentemente referida como Sua Alteza Real em uma mensagem republicada de um diplomata estrangeiro, apesar dos acordos de não usar esse título. Para William, isso destacou a confusão contínua sobre seu status e a necessidade de limites mais claros. Relações com a Commonwealth. Outro desafio significativo enfrentado pela monarquia é seu relacionamento com as nações da Commonwealth. Durante o reinado de Elizabeth, sua popularidade pessoal ajudou a manter essas conexões, mesmo quando muitas ex-colônias reavaliavam seu relacionamento com a Grã-Bretanha. Desde sua morte, várias nações caribenhas começaram processos formais para remover o monarca britânico como chefe de Estado. Seguindo o exemplo de Barbados em 2021, Charles abordou esta questão com pragmatismo, em vez de resistência. Ele reconheceu em privado que esta evolução era inevitável e potencialmente saudável, em vez de lutar para manter posições de lideranças simbólicas. Sua estratégia concentrou-se em transformar esses relacionamentos em parcerias significativas baseadas em interesses compartilhados, em vez de obrigação histórica. Esta abordagem surpreendeu muitos que esperavam que ele lutasse mais arduamente para preservar papéis tradicionais. William tem sido central na implementação desta nova visão. Suas turnês pelas nações da Commonwealth agora se concentram fortemente em iniciativas climáticas, parcerias educacionais e intercâmbio cultural, em vez de deveres cerimoniais. Nos bastidores, ele tem se reunido com jovens líderes da Commonwealth para entender suas perspectivas sobre o futuro papel da monarquia. Essas conversas às vezes levaram a realizações desconfortáveis sobre como a geração mais jovem vê o passado colonial da Grã-Bretanha. A transição representa uma das mudanças mais significativas na política externa britânica em décadas. Por séculos, esses relacionamentos foram fundamentais para a influência global da Grã-Bretanha. Agora, tanto Charles quanto William reconhecem que agarrar-se a estruturas de poder ultrapassadas apenas acelerará seu colapso. Em vez disso, estão trabalhando para construir um relacionamento com a Commonwealth baseado no respeito mútuo, em vez de diferença histórica. O último desejo de Charles. Para Charles, cujo reinado tem sido ofuscado por preocupações com a saúde e o longo legado de sua mãe, seu último desejo real se estende além de preocupações cerimoniais. Ele esperava por uma cura familiar, não uma reconciliação completa, mas pelo menos uma abertura onde a comunicação pudesse começar novamente. De acordo com aqueles mais próximos a ele, ele passa as noites tardias revisando fotografias de família de tempos mais felizes, particularmente aquelas mostrando William e Harry juntos como crianças. Ele não queria Harry totalmente reintegrado ao status real de trabalho, mas também não o queria permanentemente afastado.
O rei manteve comunicação privada com Harry através de intermediários confiáveis, mesmo quando a conversa direta se tornou muito difícil. Charles acreditava que conexões familiares carregavam responsabilidades que não podiam simplesmente ser apagadas pela distância geográfica ou desacordos públicos. Sua visão era nuançada, tentando proteger a monarquia enquanto reconhecia laços de sangue que transcendiam preocupações institucionais. Ele esperava deixar para trás não apenas uma instituição funcional, mas uma família que não tivesse completamente se desintegrado. Esta preocupação se intensificou à medida que sua saúde declinou, criando um senso de urgência em torno da cura das feridas familiares antes que o tempo se esgotasse. A princesa Ana transmitiu esta mensagem, com franqueza característica na reunião de Windsor, como alguém respeitado tanto por William quanto por Harry por sua abordagem sem rodeios. Ela transmitiu o desejo de Charles como uma questão de dever, em vez de emoção. Mas mesmo ela entendeu que a reconciliação depende da disposição de ambas as partes, algo que ela privadamente duvidava existir em medida suficiente para transpor o abismo. A equipe médica do rei o aconselhou contra o estresse emocional durante seu tratamento, tornando impossível a intervenção direta no relacionamento dos irmãos. Em vez disso, ele encarregou seus conselheiros mais confiáveis de criar potenciais caminhos para a comunicação que poderiam ser ativados quando o momento fosse certo. Estes planos estão em um cofre privado em seu escritório pessoal, para serem implementados se sua condição piorar significativamente. A monarquia pode planejar cerimônias e emitir declarações, mas não pode curar feridas emocionais através de decreto real. Não pode desfazer revelações públicas ou curar traições privadas através de protocolo. Charles tentou criar espaço para o entendimento, mas se essa oportunidade será aproveitada, está agora além de seu controle, à medida que seu foco necessariamente se transfere para suas batalhas de saúde. A decisão repousa com William. Seu reinado que se aproxima não é meramente cerimonial. Representa uma escolha fundamental sobre a direção da monarquia e se a família pode encontrar algum terreno comum após anos de conflito público. Ele honrará o desejo de seu pai por uma leve abertura ou fechará firmemente a porta pela qual Harry passou? A resposta moldará não apenas a dinâmica familiar, mas a percepção pública da monarquia nas próximas décadas. Por trás dos muros do palácio, conselheiros debatem estratégias e timing. Alguns defendem um corte limpo, remover títulos, esclarecer linhas de sucessão e seguir em frente com uma monarquia simplificada, focada inteiramente naqueles que permaneceram leais. Outros alertam que tal finalidade pode gerar simpatia pública por Harry e Meghan, particularmente se coincidir com o declínio da saúde de Charles. Historiadores reais lembram ambos os lados que famílias divididas historicamente enfraqueceram a instituição. Mas a decisão final de William permanece imprevisível. Aqueles mais próximos a ele relatam crescente confiança em seu julgamento e disposição para tomar decisões difíceis. A mensagem final de Charles não foi apenas um pedido. Foi um teste da visão de William para o futuro da monarquia e sua capacidade de equilibrar necessidades institucionais contra laços familiares. A identidade moderna da monarquia. O rei Charles herdou mais do que uma coroa. Ele herdou uma monarquia presa entre tradição e transformação. A instituição, outrora, definida por cerimônia e silêncio, agora enfrenta um mundo onde visibilidade é tudo, e o silêncio é frequentemente visto como indiferença. Charles sabe disso. Diferentemente de monarcas anteriores, ele não ascendeu repentinamente ao trono. Ele esperou por décadas, observando a evolução da opinião pública, vendo instituições desmoronarem e aprendendo o que nenhum outro rei antes dele teve que aprender. Como liderar em um tempo em que a própria liderança é questionada. Desde o início de seu reinado, Charles deixou claro que esta não seria uma monarquia de espetáculo. Seria simplificada, deliberada e mais responsiva ao clima social. Sua visão sempre incluiu uma família real reduzida. Menos aparições públicas, menos membros da realeza trabalhando, menos funções financiadas pelos contribuintes. Isto não é apenas uma medida de economia. É uma tentativa de reconstruir a confiança, mostrando moderação e relevância. A falecida rainha Elizabeth II era um símbolo de continuidade.
Charles, em contraste, quer representar a adaptação. Ele vê que a sociedade mudou. As pessoas exigem transparência. Elas desafiam o poder herdado, questionam tudo, desde a riqueza até a tradição. Charles entende que a monarquia moderna não deve apenas sobreviver a estas questões, mas provar seu valor através de conduta e reforma. Este é um equilíbrio delicado. Honrar o passado enquanto se ajusta às novas expectativas públicas. Mas remodelar a identidade da monarquia não é algo que Charles possa fazer sozinho. Ele está cercado por uma equipe cada vez menor de membros seniores da realeza. O príncipe William e a princesa Kate são essenciais para o futuro da monarquia. Eles atraem simpatia pública e atenção internacional. Mas problemas de saúde recentes afetando tanto Charles quanto Kate deixaram lacunas na visibilidade e na carga de trabalho. Em uma era midiática, a ausência rapidamente se torna vulnerabilidade. Quando figuras-chave desaparecem da vida pública, a especulação preenche o espaço, e a especulação, uma vez liberada, é quase impossível de conter. Durante toda a sua vida, Sua Majestade a Rainha, minha amada mãe. É por isso que Charles fez da gestão de mídia uma prioridade silenciosa. Ele não declarou guerra à imprensa, mas estabeleceu novas regras. Sob sua liderança, os compromissos reais são mais curtos, mais controlados e mais seletivos. Fotógrafos não se movem mais livremente. Informações são compartilhadas apenas quando necessário. Há menos momentos espontâneos, menos vazamentos e mais aparições ensaiadas. Isto não é uma retirada. É uma estratégia para proteger a imagem da família enquanto preserva sua dignidade. Charles está ciente de que a monarquia não controla mais a narrativa por padrão. A decisão do príncipe Harry e Meghan Markle de falar publicamente através de entrevistas e acordos de streaming mostrou ao mundo que o silêncio do palácio não é mais eficaz. Criou uma situação onde emoção e conflito foram transmitidos globalmente, e a família real foi forçada a responder não através de declarações à imprensa, mas através do comportamento. A resposta de Charles tem sido manter um exterior calmo e evitar contra-ataques públicos. Mas em privado, ele está reorganizando como a monarquia lida com a percepção pública. Nesta nova identidade, controle e cautela são centrais. O relacionamento da família real com a mídia foi transformado. Charles aprovou revisões internas, de comunicações e limitou o acesso interno. Relatórios sugerem maior monitoramento de vazamentos e supervisão mais direta das relações com a imprensa. Pode não ser dramático, mas é uma mudança silenciosa nas dinâmicas de poder. O rei não é mais apenas uma figura cerimonial. Ele é o editor final da face pública da monarquia. Mas há um custo para a cautela. Quanto mais a família retém, mais o público especula. No mundo de hoje, as pessoas não respondem ao mistério com admiração. Elas respondem com dúvida. O rei está tentando manter o misticismo da instituição sem parecer distante ou indiferente. Esta é talvez a parte mais difícil de seu trabalho. Permanecer presente sem estar muito exposto. Até agora, a abordagem de Charles tem sido consistente. Ele está modernizando através da disciplina, não do drama. Ele está remodelando a identidade da monarquia através de escala reduzida e controle aumentado. Ele não está perseguindo popularidade, mas legitimidade. E legitimidade, em sua visão, deve vir da responsabilidade, não do charme. Esta versão da monarquia pode não agradar a todos. É mais silenciosa, mais cautelosa e mais controlada do que nunca. Mas para Charles, isto não é sobre performance. É sobre preparar a instituição para existir em um tempo onde nada é sagrado e tudo é público. À medida que William se posiciona à beira de seu futuro reinado, uma decisão poderia mudar o curso da monarquia para sempre. O que você acha? William deveria honrar o último desejo de seu pai ou adotar uma postura mais dura pelo bem da estabilidade da coroa? Deixe-nos saber nos comentários.